quero falar com vocês sobre isso, sobre um Deus de detalhes, que Ele é um Deus de detalhes, Ele cuida de todas as coisas da sua vida, pode ter certeza. Muitas vezes nós nem vemos alguns cuidados que Ele tem conosco, mas Ele nos cuida e Ele quer suprir as suas necessidades mais básicas, Ele quer atender. E para a gente falar assim da presença de Deus, eu separei um capítulo de Salmos que já falou comigo fortemente, foi resposta de oração uma vez para mim. E vamos iniciar lendo ele. É o Salmo 139. Amém? Ele diz assim: Ó Senhor, Tu me examinas e me conheces, sabe tudo o que eu faço, de longe conhece os meus pensamentos. Quando estou trabalhando, quando estou descansando, Tu sabes o que eu faço. Antes mesmo que eu fale, Tu já sabes o que eu vou dizer. Está em volta de mim por todos os lados e me protege com o Teu poder. Eu não consigo entender como Tu me conheces tão bem. Teu conhecimento é profundo demais para mim. Aonde posso ir a fim de escapar do Seu Espírito? Para onde posso fugir da Sua presença? Se subir ao céu, lá Tu estás. Se descer ao mundo dos mortos, lá está também. Se eu voar para o Oriente ou for viver nos lugares mais distantes do Ocidente, ainda ali Tu me guia, ali Tu me ajuda. Eu poderia pedir que a escuridão me escondesse em volta de mim, a luz virasse noite, mas isso tudo não adiantaria nada, porque para Ti a escuridão não é escura e a noite é tão clara como o dia. Tu não fazes diferença entre luz e escuridão. Tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. E eu louvo, porque deve ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso. Eu sei bem disso. Esse salmo é maravilhoso, né? Ele conta da presença de Deus, que nós não podemos fugir. Aonde quer que nós estejamos, Ele está conosco. Então eu quero que vocês reflitam nessa minha palavra, nessa questão de que Ele está em todos os momentos com você, em momentos de que você precisa de grandes milagres, quando você precisa apenas de um detalhe que Ele te ajude, né? Esse penúltimo versículo que eu li, o 13, certa vez, uma das minhas gestações, né, que são 3, na última, da Nicole, as minhas gravidez nenhuma foi planejada, tudo era descuido, como me cuidava bem, né? E da última vez a Nicole, a Esther era novinha, a Esther era minha filha do meio, tinha 1 ano e pouquinho, então para mim ainda não era o momento de engravidar naquele momento. E aí um dia eu estava aflita, porque já estava atrasada, eu já estava preocupada, né? Eu falei, mas meu Deus, será que eu estou grávida de novo? Né? Agora que minha carreira profissional está indo, eu falei, mas eu vou estar grávida de novo. Aí eu fiquei aflita e não conseguia trabalhar. Eu falei, mas Senhor, o Senhor podia me dar uma resposta logo para essa minha aflição, né? E aí foi onde que eu abri um devocional e ele falou esse versículo, que Tu criaste cada parte do meu corpo, Tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu falei, nem preciso mais fazer exame, né? Eu já tinha certeza e foi bem isso mesmo. E assim, é uma coisa tão simples, irmão, mas aquilo assim, eu vejo pra mim, assim, esses detalhes, sabe, me impulsionam, me dão uma certeza, eu tenho certeza que Deus está comigo ali, que é Ele cuidando, é Ele dando resposta nessas coisas pequenas mesmo. Né? Assim, desde o início do mundo, nós podemos ver o cuidado de Deus com todas as coisas, né? Ali no início, antes dele criar os seres vivos, o que ele fez? Ele preparou as coisas primeiro. Ele criou a terra, ele criou os alimentos, ele criou a água, para depois virem os seres vivos e poder estar ali. Então, é detalhes, mas ele está ali presente nesses
ninguém igual a você, né? Esses detalhes das nossas impressões digitais, isso é maravilhoso. É só eu que tenho a minha impressão digital, é só você que tem a sua impressão digital. Deus é perfeito, ele é minucioso, ele cuida assim minuciosamente de cada coisa. Ele é um artista, né? Ele é um artista que ele nos fez como obra-prima dele. E o prazer dele é fazer o quê? É admirar essas obras-primas que ele criou. É valorizar a obra-prima que ele fez. Então ele quer cuidar de cada um de nós. Ele nos fez com muito cuidado, com muito detalhe. Ele quer cuidar de cada um de nós. Eu li sobre os fios de cabelo da nossa cabeça. Ele sabe quantos fios de cabelo a gente tem. E o que isso importa? Qual que é a diferença, né? Se eu tenho 1 milhão de fios, 2 milhões de fios, mas ele sabe, porque ele conhece você, ele quer controlar, ele controla todas as coisas da sua vida. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Né? E assim, na criação ele teve esses cuidados. Aí a gente dando sequência na Bíblia, a gente vê muitos cuidados com cada um dos profetas. No livro de Êxodo mesmo, ele teve cuidado com o povo, que primeiramente em guardar a vida de Moisés, né? E livrar ele da morte, e livrar ele das coisas que foram acontecendo na vida dele, em instruir, em capacitar Moisés para quê? Para depois Moisés salvar aquele povo, para depois Moisés libertar o povo de Israel. Então Deus cuidou de todos os detalhes na vida de Moisés, e não só de Moisés, mas de outros profetas. Se nós formos estudar, a gente também vai ver de Daniel, dos amigos de Daniel, de Elias, né? Quando ele estava com fome, Deus proveu corvos para levar comida para ele. É sensacional, o cuidado de Deus é maravilhoso, assim. E isso eu vejo muito em muitas coisas na minha vida. Teve uma vez, eu sempre gostei de Fernandinho, de ouvir as louvor dele, as ministrações que ele fala, né? E eu sempre falei, um dia eu vou no show do Fernandinho, né? Aí um dia que ele ficou na minha cabeça, eu falei, mas gente, e aonde que eu vou nesse show, hein? Aí eu comecei a olhar e falei, mas vou ver um dia que ele vai estar em Cuiabá. Nessa época eu morava em Campo Verde, falei, aí eu dá certo, eu combino com o Júlio, a gente vai, né? Vou dar uma olhada na agenda dele. Irmãos, isso era meio-dia. Eu abri a agenda dele, ele tinha um show em Rondonópolis naquele dia. Sabe, aquilo me deixou assim, eu falei, papai, como você é cuidadoso, né? Eu falei, vai ser hoje, vai ser muito mais rápido do que eu pensava, né? Eu ainda ia me planejar para aquilo, Deus já me concedeu aquele agrado, sabe? E aquilo para mim foi maravilhoso, assim. O show não foi tudo que eu esperava, mas minha vontade ele fez. Nós fomos pro show, e aí as meninas eram tudo pequenas, né? E tinha muita gente, porque era um show de exposição, de festa de exposição, e era gratuito, era 1 quilo de alimento, mas ainda pensamos assim, nós saímos de Campo Verde 5 horas da tarde. Esse show vai começar umas 9 horas, quando for 11 horas acabou, até 2 horas da manhã nós estamos em casa. Ixi, chegamos em casa às 6 horas da manhã, mas valeu a pena, assim, eu realizei aquele sonho, né, aquele pequeno sonho, mas foi bênção, no fim assim foi bênção mesmo, né? No livro de Jeremias, Deus também fala, né, que antes de formar no ventre eu escolhi, antes de você nascer eu separei e designei profetas das nações. Então Deus cuida de nós antes do nosso nascimento, no ventre da nossa mãe, Deus já cuida de nós, Deus já quer o nosso bem, né? Em relação à gravidez, eu tenho muitos testemunhos, assim, né? Teve uma vez a Nicole, eu estava grávida da Nicole? Não, eu estava grávida da Esther, eu confundi nas gravidez. Eu estava grávida da Esther, né? E grávida tem um monte de desejo, né? Assim, desejo, daqueles, eu nunca tive daqueles contraditórios, assim. Mas a gente fica enjoada mesmo para comer, não é tudo que você quer, né? E eu, nas minhas gravidez, sempre nos primeiros meses eu emagrecia, porque eu não ficava enjoada para comer. E aquele dia eu passei o dia inteiro pensando, falei, nossa, eu podia comer alguma coisa diferente, né? Mas eu falei, mas o quê? E nem eu sabia o que eu queria comer naquele dia. Aí eu falei assim, vou jantar lá na minha mãe, vai que sai uma jantinha daquela de mãe, né? Aí cheguei lá na minha mãe,
e chegou no mercado. Ele chegou com uma Tupperware, irmãos, com aquele caldo de pintado, como que chama, com mandioca? Mojica de pintado. Eu falei, oh Deus poderoso, até nisso, né? Comigo que não deixei mascado pra ninguém na mojica, assim. Mas eu vejo assim, que aquele dia também é uma das vezes que eu vejo falando, é o Senhor cuidando de mim, né? Atendendo aquele desejinho que era, pra mim parecia insignificante, mas eu vi o mover dele, o cuidado dele. E sempre que isso me acontece, isso me impulsiona a saber, a ter certeza que é Deus mesmo. Eu tenho certeza no meu íntimo que é Deus que cuida de mim. Não é nenhuma coincidência, não é nada que alguém fez, mas é Deus cuidando de mim. Eu queria que os irmãos também abrissem a Bíblia em Marcos 1:29. Esse texto ele conta a história da sogra de Pedro, né? Essa história ela é bem simples. Eu não tem muito tempo que eu ouvi alguém falando e eu falei, gente, essa história tem na Bíblia. Eu falei, será? Eu peguei a Bíblia e fui conferir aquilo que eu tinha ouvido e falei, mas é verdade, Jesus curou uma febre, né? Aí eu falei, nunca tinha ouvido falar. E aí foi quando Deus também me trouxe essa palavra para lembrar, né, desse pequeno milagre, mas que ele se preocupou. E o texto fala assim: logo depois, Jesus, Simão, André, Tiago e João saíram da sinagoga e foram até a casa de Simão e de André. A sogra de Simão estava de cama, com febre. Assim que contaram a ele que ela estava doente, ele chegou perto dela, segurou a sua mão e ajudou a se levantar. E a febre saiu da mulher e ela começou a cuidar deles, né? Essa passagem assim, ela demonstra que Jesus ele estava ali para essas coisas também, né? Ele já tinha feito outros milagres maiores antes desse, se a gente for ver, ele curou os endemoniados, né? E ele assim chegou na casa de Simão e essa mulher estava com febre. O que é uma febre, né? Não é nada demais, era uma febre. Mas Jesus se preocupou com aquela febre, né? Ele curou, da mesma maneira que ele curou uma pessoa deficiente, um surdo, um cego, ele também curou essa mulher. É uma passagem que é pouco falada, mas fala assim de um detalhe, que Deus ele se importa com detalhe. Se você tiver uma febre, se você tiver uma dor de cabeça, né, uma dor no seu braço, é só você pedir, ele está presente, ele está em todos os lugares, em todo o tempo, né? Ele se preocupa realmente com todas as coisas da sua vida. Assim, eu vejo que Deus ele quer suprir todos os seus caprichos, né? Por mais que seja assim, vamos dizer, uma roupa, um passeio, né? Mas se aquilo estiver dentro da vontade de Deus, ele vai atender o seu desejo, porque ele quer ver você bem, ele quer cuidar de você, e se aquilo vai te fazer bem, com certeza ele vai atender. Esse foi um acontecimento muito simples, porque Jesus apenas tocou a mão dela e a febre foi embora, né? Então a gente às vezes tem um filho doente, às vezes a gente espera agravar mais para orar. Não, qualquer coisa que surgiu, né, fora do normal, você pode pedir que Deus com certeza vai te atender. E por que ele vai atender? Porque ele é um Deus que ele quer ser completo, ele é completo. E ele quer uma vida plena para nós. Então esses detalhes fazem parte da nossa vida plena com Deus. Muitas vezes a gente acha que uma prova, né, que a gente tem que fazer, Deus diz, não, mas Deus quer que você vá bem naquela prova. Deus cuida de você.
você. Deus quer que você seja agraciado com o cuidado dele em todas as questões, né? Falando em prova, eu lembro de uma situação que eu fiz faculdade online, né? E aí teve um semestre que eu tinha muitas matérias atrasadas. Eu tinha que fazer uma prova pesada. E aí aqueles dias eu estava com a minha cunhada gestante em casa e eu não conseguia estudar por ela estar em casa. Ela estava numa gravidez de risco, eu tinha que cuidar dela, fazer almoço, ajudar, e eram as crianças e tudo, e eu não consegui dedicar os estudos aqueles dias. E eu fui para Cuiabá fazer a prova e falava, Senhor, e agora como é que eu vou fazer essa prova? Justo dessa vez eu tenho 6 matérias para fazer prova, dava 39 questões na prova. Eu falei, como que eu vou fazer essa prova? Eu vou passar em matéria nenhuma, já posso me preparar para essa prova final, né? Não vai dar certo isso aí. E fui, irmãos, para Cuiabá. Aí a prova era 1h da tarde. Mas quando chegou em Cuiabá, deixamos as meninas na casa do meu tio que mora lá. E nós fomos fazer, eu fui fazer a prova, né? O Júlio foi comigo para me acompanhar. E era perto do horário do almoço. Quando eu cheguei, né, para mim fazer essa prova, para mim descer, antes da gente chegar um pouco, eu falei, meu bem, eu não estou passando bem. Eu não estou sentindo bem, minha pressão está baixa. E eu estou fraca, eu não estou conseguindo nem abrir o olho direito. Ele falou, agora você não vai fazer a prova então. Eu falei, não, eu tenho que fazer essa prova, porque eu estava bem perto de finalizar o curso. Eu falei, não, se eu não fazer, vai me atrasar todinha essa prova. E eu falei, agora, meu Deus, mas que prova, né? Porque eu não conseguia, eu não estava bem de saúde. Eu já não tinha me preparado o suficiente para conseguir responder alguma coisa. Aí ele falou, não, vamos passar na farmácia, então você toma um remédio até a gente chegar lá, você vai estar melhorado. Eu falei, tá bom, passando na farmácia, comprei, tomei um remédio, um anti-inflamatório, cheguei lá, estava até mais ou menos. E agora eu fui. Aí desci do carro e fui. Aí sei que, irmãos, eu fiz essa prova, nem sei o que tinha, porque eu não conseguia nem ler bem dizer essa prova. Eu fui lá e falei, Senhor, vai ser daqui. Eu sou daquelas que é a última de terminar a prova, a hora que o relógio está olhando pro relógio, então fechar a porta eu entrego, porque eu sou demorada para responder as questões. Dessa vez eu falei, Cristo, eu vou esperar só dar o tempo limite para entregar a prova, vou chutar tudo aqui, porque eu não dou conta mesmo, e vou entregar esse negócio, né? Beleza. E entreguei essa bendita dessa prova, né? Aí saía, acho que eram umas 2 semanas depois que saiu o resultado, eu só falando, falei, agora eu vou ter que fazer a prova final de todas essas matérias, né? Porque vai ser muita sorte se eu tirar alguma nota nisso aí, mas eu pensando em sorte, né? Mas não era, é Deus, né? E aí a gente conferiu o resultado da prova em casa, né? Aí, naquela época eu trabalhava, para conferir no trabalho. Na hora que eu abri aquele resultado da prova, eu olhei, eu falei, mas tá errado isso aqui. Aí eu olhava de novo, falei, gente, eu sei que eu abria a página da internet e fechava e colocava a senha, eu logava de novo umas 3 vezes. Eu falei, tá errado. Eu tinha acertado todas as questões. Eu gabaritei aquela prova, gente. Aqui lá eu falei, não, é só Deus mesmo, porque nunca na minha vida, nem quando eu estudava, eu conseguia eu tirava um pouquinho mais da média, mas acertar todas, irmãos. Até eu duvidei da prova, porque eu entrava na página e falei, mas tá errado, e depois, era aquele mesmo resultado, saiu o resultado final, eu acertei todas as 39 questões. Tá lá no meu histórico da faculdade, lá que eu tirei nota boa nessas provas. Mas Deus, Ele é maravilhoso, sabe? Eu sou apaixonada por esse zelo, por esse cuidado, né? E assim, como eu disse, Ele se preocupa com uma prova. Ele se preocupa muitas vezes com aquele defeito de um eletrodoméstico que você está lá na sua casa, ele está quase, ele está nas últimas lá, Ele está preocupado com aquilo também. Basta você entregar, basta você se derramar. Ele fica feliz demais, irmãos, quando você se derrama, quando você se entrega, quando você deixa Ele cuidar de você. É isso que Ele quer. Ele não quer nada além disso, além de cuidar de você, além de fazer bem para você. Nas questões do trabalho, muitas vezes a gente acha que é questão só burocrática. Não, Deus não precisa agir aqui no meu trabalho, não. Pode deixar que eu resolvo. Se não der certo, eu vou falar com o gerente, eu vou resolver essa questão. Mas não é assim. Deus cuida da gente também, do trabalho. Às vezes,
Eu tenho um testemunho de cabelo que é bênção demais. Eu estava aflita com os cabelos feios, daí eu tinha pouco dinheiro, né? Eu falei, e agora como é que eu vou no salão, né? Eu falei, mas não dá mais, né? Eu tenho que arrumar esses cabelos. E aí eu fui pro salão, né? E a média que a mulher me cobrava era sempre 150 e 200 reais. Eu fui com aqueles 150 na bolsa. Falei, se ela cobrar 200 reais, eu vou ter que falar pra ela, na próxima vez nós acertamos, né? Eu fui, irmãos, e ela fazendo cabelo, eu falando, ô Senhor, toca o coração dela pra cobrar bem baratinho. Aí eu lá, né, ela fez. Aí no final eu falei assim, fulana, quanto que ficou meu cabelo? Ah, Claudine, me dá 50 reais. Eu falei, olha, Deus é maravilhoso, né? E assim, às vezes parece bobagem para as outras pessoas, mas eu quero que vocês entendam que Ele cuida mesmo. Ele tem preocupação com todas as coisas da sua vida, né? Assim, em tudo. No ministério, Deus tem me dado resposta, Deus tem falado comigo em coisas pequenas, né? Mas Deus tem falado comigo que Ele está ali, que Ele está se agradando, que eu estou no caminho certo, sabe? Testemunho de dinheiro também, já teve várias vezes a gente está naqueles apertos de final de mês, e eu mexo com venda também, irmãos, e Deus provê, assim, sabe? Não, onde não tinha, e Deus levantou aquele dinheiro, eu vendi à vista, assim, 3, 4 vendas seguidas à vista, assim, sabe? E Ele me cuidou em todos os detalhes. Eu sei que Ele está presente na minha vida em todos os detalhes. E assim, essas são algumas coisas, vamos considerar pequenas. Tem muitos e muitos outros cuidados maiores, porque assim, Ele é um Deus de detalhes. Ele é um Deus de detalhes. E como diz em Romanos 8, 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Às vezes o que acontece? Que nós passamos batidos, sabe, esses pequenos detalhes. Nós acordamos, levantamos, estamos na rotina e não vemos esse agir de Deus. Não vemos. Mas desde o seu abrir os olhos de manhã, isso é um milagre. É porque Deus quer. Porque se Ele não quiser, você para de respirar e pronto, acabou, né? Ele cuida de você, você tem que estar atento, você tem que perceber esses detalhes, que eles são importantes. Nós não podemos deixar passar batido. O alimento que nós temos todos os dias é um milagre. Você pode até falar assim de repente, mas eu trabalho, eu tenho dinheiro, eu vou no mercado, eu compro. E se os campos não produzirem? Como é que nós vamos se alimentar? Tudo vem deles, irmão. Tudo vem dele. Tudo é porque Ele tem misericórdia de nós. Porque Ele quer cuidar de você. Porque Ele cuida de você. Amém? E para concluir, eu queria deixar uma frase que eu li que fala assim que o cuidado de Deus, ele está subordinado apenas a uma condição. Uma condição. É você deixar. É você querer que Ele cuide de você. E Ele vai te atender em todos os detalhes da sua vida, nas suas necessidades mais básicas, menos importantes que você acha, Ele vai cuidar de vocês. Amém?